Bom, agora a gente vai passar para uma sessão onde a gente vai ver as bases da conservação do solo aplicadas no dia a dia, né, da vida das usinas. Então, a gente gostaria de convidar o nosso colega Luiz Antônio Silva, que vai, então, abordar sobre as bases da conservação no Grupo Cocal. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de começar aqui com um agradecimento, né? Agradecer aos organizadores aí pelo convite, né? Dessa oportunidade da gente estar discutindo um assunto que há bastante tempo faz parte da minha vida profissional, né? E sim, é muito importante, né? Como já disseram aqui, não é, o Bortoletti fala bem isso, não é a conservação do solo, não é para mim, não é para a usina, de uma forma geral para todos, né? E para o futuro também das produtividades agrícolas. Vou trazer um pouco aqui dos aspectos que a gente vem fazendo, né? E qual que é as bases que a gente utiliza dentro da usina Cocal, né? Que servem como direcionador, né? A conservação de solo, ela é uma arte onde que você precisa conhecer a fazenda, direcionar a água, fazer terraço, construir o preparo de solo, fertilidade, todas essas bases estão dentro da conservação de solo, né? E cada um acha um caminho interessante, né? Por isso que eu acho importante compartilhar a informação, porque a melhor forma da gente aprender é com o erro dos outros, né? É mais barato. Se alguém já fez, não deu certo, compartilha com o colega, que isso vai de encontro com o que Tadeu falou aqui, a gente consegue chegar mais rápido. Alguns pontos, né? Eu vou falar um pouco da Cocal, para quem não conhece, né? Algumas bases de planejamento, sistema de drenagem, investimentos em tecnologia, né, para a conservação de solo, a importância dos projetos de linha, um pouco mais a fundo do que o Bortoletti iniciou aqui, e os manejos de conservação do solo, que são as práticas que a gente hoje está num sistema que eu costumo dizer automático dentro da Cocal. Tipo assim, não existe uma discussão mais se faz ou não faz, entra dentro dos padrões de sistema de conservação. A Cocal está ali na região de Presidente Prudente, né? Está dentro do município de Paraguaçu Paulista, e a outra unidade no município de Narandiba, em torno de 140 mil hectares de cana, né? Tem uma parte de cana também que a gente atravessa a divisa e entra no estado do Paraná. Então, a gente tem uma usina com uma sinergia muito boa entre as duas unidades, que é capaz de formar um planejamento único. Acho que isso é um ponto positivo que a gente tem dentro do grupo. Um pouco dos números da Cocal, né? A Cocal, os 142 mil hectares, né? Aos 8 milhões e 700 milhões de toneladas. Algumas coisas inovadoras que a gente está também, produção de biometano, a planta nova que finalizou o ano passado, e a gente também já está na produção de biometano. Cogeração de energia, foi pioneira na cogeração de energia. A Cocal sempre teve dentro do corpo dos acionistas essa visão inovadora, né? Foi a primeira usina a cogerar energia e vender, né? Produção de CO2, produção de levedura, tudo isso dentro desses processos dos últimos 10 anos. A Cocal vem melhorando toda a sua linha de produção, aproveitando o máximo da cana, né? E trazendo energia aí limpa para contribuir com tudo. Falando um pouco da conservação do solo, eu trago aqui um plano que a gente chama dentro da empresa o plano TH, né? Tonelada de açúcar por hectare. É um plano que foi construído lá em 2016, final de 16 para 17, e a gente acompanha trazendo manejos, práticas, e tudo isso para trazer o ganho de produtividade, né? A Cocal investiu numa produção de muda sadia, com a biofábrica, pivô central para a produção de muda. Toda a nossa muda hoje tem uma origem conhecida, né? Parte de nutrição, investimento alto na parte de nutrição, colocando lá o que
que o solo pede, o que a recomendação fala, a gente também trabalha forte nessa questão da recomendação. E o manejo da cultura, onde que entra a parte de conservação do solo também, né? E um projeto específico que é o escoamento, né? Os projetos de drenagem que a gente está evoluindo bastante dentro da Cocal. Para a gente falar de conservação do solo, não tem como a gente falar sem falar de um ciclo de planejamento, né? A gente entendeu isso, né? Incorporou isso dentro da equipe, que a gente precisa entender sempre algumas perguntas, né? O que a gente vai fazer, né? Quando vai fazer? Quem que vai fazer? Qual que é a pessoa? Quem que é a pessoa direcionada para fazer, né? E como? Não, é umas perguntas assim básicas e conhecidas também, é uns clichês, mas isso é importante demais para a gente conseguir o resultado final. Porque quando a gente fala do preparo, muitas vezes a gente recebe essa área 8 meses antes do plantio, 9 meses, 1 ano, depende do planejamento da empresa, você recebe essa área há um tempo que dá para você fazer bastante mudanças, dá para você melhorar o processo, dá para você fazer preparo em faixa, sistematização em faixa, então dá para você fazer tudo, desde que esteja dentro do planejamento. Eu costumo dizer que o tempo dentro da usina é um pouco relativo, né? Quando a gente fala assim, eu vou fazer amanhã, se passou 30 dias, né? A gente sempre está dentro da programação, vou fazer o preparo lá, vou entrar daqui a semana que vem. Aí na hora que você vê, se não está anotado, se não tem o plano bem desenhado, passou-se 30 dias e nada foi feito. Então a gente coloca essas informações bem direcionadas para que a gente consiga ser cada vez mais assertivo. Daí dentro desse plano, entra um pouquinho do que já foi falado, né? Que é fazer um direcionador para a gente tomar decisão. Tem um monte de solo, tem diversos riscos, tem várias coisas acontecendo, mas também existe uma força maior por trás, que é a operação. Que a empresa não é filantrópica, ela precisa ter lucro, então ela precisa plantar, ela precisa ter produtividade, ela precisa colher. Então a gente precisa ser técnico, ao mesmo tempo, dar condições para que as operações aconteçam. Não posso ser algo que trave, por exemplo, aquela área, a gente entende que eu não posso travar a operação, eu tenho que dar condições. De quais condições? Aí entra a técnica que a gente entendeu. Conduzindo a classe de solo, né, colocando os riscos de erosão, que isso é conhecido, a literatura traz para a gente, tipos de solo, como que ele é, se tem drenagem, como o Tadeu já falou, se ele não tem, se ele é plano, se ele não é. Junção de declividade, né? Por exemplo, assim, essa informação da declividade entra muito importante. Muitas vezes a gente vê imagens de drones, de avião, onde você vai lá, vê, até algumas imagens que o Bortoletti trouxe, quem olha no espigão não tinha nenhuma linha, nenhum vício de erosão. Uma topografia plana, com solo com alta drenagem, mas quando chega nas grotas, já começa todos aqueles vícios, aquelas erosões acontecendo. Então, não é a mesma fazenda. Você tem, dentro de uma fazenda, você tem pequenas propriedades diferentes. Propriedade de solo, declividade, capacidade de filtração. Então, é isso que a gente trouxe para dentro do desenho, né? Mas antes daí a gente mapeou, por exemplo, o que a gente tem dentro de cada classificação de manejo. Isso aqui foi possível através de investimento em tecnologia, que eu vou falar um pouco mais para frente, mas aí a gente trouxe toda a informação, quanto que eu tenho dentro dos 140 mil hectares, dentro das classes de declividade, 5%, de 3 a 5, né? Menor que 3. Então, eu entendo que 41% da área da Cocal, ela tem risco maior de declividade, certo? E dentro das classes de manejo, né, que a gente separou os solos, 50% dos nossos solos, né, tem uma classe maior de risco de erosão. Mas eu tenho as outras bases aqui, né? Eu tenho aqui de 3 a 5, menor que 3, né? Então, 22 mais 37, então eu tenho toda essa outra área, que são áreas mais tranquilas, com declividades mais amenas, que eu consigo trabalhar de forma diferente, liberar uma operação, assumir alguns riscos, né? E aqui nas classes de solo também, a gente tem uma outra porcentagem, praticamente 50%, que também tem riscos menores, então dá para a gente trabalhar diferente.
Aí a gente tem dentro do nosso direcionador, que é aquilo que também está dentro do boletim técnico, aonde que dá para fazer drenagem, aonde que tem que fazer drenagem e aonde que dá para fazer com infiltração. Então a gente mapeou dentro das nossas áreas quais que são os solos que têm risco de fazer infiltração. Ah, mas vocês não fazem infiltração quando cai dentro dessa classe? Às vezes sim, mas aí a gente tenta olhar o manejo, olhar todas as tendências, porque existe uma questão também, né, maior para a gente fazer drenagem, porque muitas vezes a gente está acima e tem propriedades abaixo, a gente precisa investir dentro da propriedade da pessoa, precisa trabalhar todo um contexto político, né, vamos se dizer, e muitas vezes não dá para usar drenagem. Então, daí a gente faz infiltração, sempre trazendo a técnica junto. Mas a gente entende que nesses 37% não dá para a gente fazer infiltração, é risco muito grande. Então, a gente colocou dentro lá dos nossos mapas informações que aqui a gente tem que sempre buscar a drenagem, para que o projeto tenha um sucesso maior. Mas 63% dá para fazer infiltração ou dá para fazer drenagem também. A drenagem ele é um projeto que sempre encaixa, porque se a água entra e eu tenho um sistema que tira a água, por exemplo, então ele é aceito em qualquer modalidade. Então você consegue fazer essa drenagem sempre, colocando as condições de preparo, cobertura, tudo que você tem de uma forma geral, mas sempre dá para a gente fazer drenagem, é o conceito que a gente tem, né? Daí algumas informações, mas o que seria preparo em faixa? Preparo em faixa seria 40% da área, e plantio 70% da área. É uma informação que a gente traz assim, direcionadora. Por exemplo, assim, acende uma luz lá, vermelha, cuidado lá, vocês estão entrando em fevereiro, é uma área que está dentro do sinal aqui, que é para fazer com faixa. Vocês têm certeza? Não, espera aí, dá para a gente modelar, vamos desenhar quais as rampas, vamos decidir melhor, fazer o plantio em faixa, vamos fazer. Então, é o nosso direcionador, é algo que está lá dentro da sistemática, dentro da área da área técnica, né? Quem traz essas informações é a própria área de projeto, na área de geotecnologia. O pessoal está mapeado, quando vai fazer o projeto, já traz as informações para a gente. Aí a fazenda fica desenhada dessa forma, né? A gente classifica a parte de solo, esse aqui é um exemplo que eu trouxe das unidades de manejo, e a gente tem a informação de declividade. Essas duas informações juntas, né, traz os riscos que a gente está classificando, né? Tem áreas, né, de classe 2 que são riscos bem baixos. Costumo dizer, né, isso aqui você pode fazer tudo errado, a chance de dar certo é muito grande, né? Porque são áreas planas, com solos de alta infiltração, são latossolos, foi feito preparo, isso e aquilo, e você consegue fazer. Aí você começa a chegar nas grotas, né? Declividade alta, entra para uma classe maior. Aqui você tem que tomar cuidado. Quando chegar a equipe de plantio, a equipe de preparo, vai estar lá no mapa, vai estar lá na informação, cuidado com esse ponto da fazenda. Isso é perigoso. Essa fazenda ela tem 1.400 hectares, né? Eu estou falando aqui de uma parcela dela, uns 30% mais ou menos, que tem risco. As outras partes dela são partes que dá para você trabalhar bem, de uma forma bem mais ousada, né? Uma forma que você pode assumir maiores riscos. Então, eu falo assim, a conservação de solo, ela também tem que ter um olhar para a parte operacional, porque as metas de usinas, os colegas aqui sabem, são metas que são altas, a gente precisa plantar, precisa produzir, precisa ter TCH, mas não podemos arriscar. Então, aonde que está o risco? O risco a gente vai mapear e entender e discutir essa parte, como que a gente vai fazer. Como que a gente vai entrar plantando essa cana. Porque se eu tiver uma cobertura aqui e fizer um plantio em fevereiro, né, fazer um plantio em área total e não dividir esse risco, o que vai acontecer? Pode vir uma chuva com potencial de erosão, esse fundo aqui, um argissolo com declividade acima de 5%, vai formar arrasto de solo, vai dar erosão. Se eu fizer uma faixa, vai minimizar? Muito. Eu falo que eu já vi na prática, é algo assim que a gente entrou em uma propriedade, não era fevereiro, mas já era março, mas teve chuvas de 80 milímetros, onde que você vê o início de um escorrimento
E o que acontece a faixa? A faixa, ela segura essa energia, dissipa essa energia na palhada, e aquele início de erosão, que ele ia formar um efeito em cascata, que isso ia chegar com um buraco enorme lá embaixo, com a junção das enxurradas, é minimizado e distribui. Então, é dissipado a energia da água. Então, a faixa, ela faz isso. Então, se você entrou, sulcou, movimentou o solo, deixou o solo em risco, com certeza, se vir uma chuva forte, pode ter um estouro de sulco, acontecer alguma coisa, mas a faixa entra e ajuda você a controlar. Então, é manejo, né? Não é uma essência exata que você vai falar assim, faz isso, que não vai ter problema. A gente está falando de força da natureza, né? Uma coisa assim que pode vir uma chuva de 150 milímetros em 1 hora, que às vezes o projeto não consegue contemplar isso. Isso pode acontecer e ter erosão, né? Pode acontecer ainda dentro de áreas de reservas, dentro de grotas naturais, ainda acontece erosão. Então, a erosão faz parte da formação. Então, o que basta a gente é buscar técnicas para a gente minimizar e entregar uma forma para a operação conduzir, né? E ter um ganho em cima disso. Daí, quando a gente fala de drenagem, eu sempre trago essa imagem que muda um pouco o contexto. Eu trabalho na Cocal há 10 anos, tenho 18 anos de trabalho em usina. Eu cresci dentro da área de geotecnologia, topografia, né? Hoje eu estou como gerente de produção da usina Cocal, mas minha base de formação sempre foi na área de topografia. E quando a gente tem uma expansão, em várias usinas que eu trabalhei, a gente chegava naquele contexto, abrimos aquela área, uma área de pastagem que não tinha terraço, que estava lá, aí o pessoal, 5 metros de DV, uma curva basilar ou butida, quem definia era o gerente, ia falar assim, vai lá, 5 metros de DV, você catava o nível, um monte de estaca e saía marcando 5 DV. Não tinha estudos, não sabia muitas vezes que solo que era, declividade, não sabia de nada. Só fazia curva porque, como o Tadeu disse, isso aqui me garante, me segura que se der uma chuva e estourar o terraço, foi porque choveu demais, não foi porque o projeto estava errado, foi porque choveu demais. Daí, quando a gente fala de drenagem, aí você precisa conhecer, precisa entender para onde que a água vai, saber todo o processo, os pontos, né, de maior risco, né, que a gente chama os TALVEG, né, que a literatura fala do TALVEG, como que a gente vai conduzir essa água nesses pontos de maior risco. Então, muitas vezes, né, eu já cheguei a desenhar projeto e muitas vezes passei mais de meses em uma área de 300, 400 hectares, desenhando a linha, voltando na linha. Ficou embarrigada, que a gente fala quando a linha nivela, né? Volta na linha, desenhar de novo. E a declividade, essas partes mais onduladas, o Murilo também desenha, sabe? Já ficou muitas vezes, você fica meses em cima de um projeto, onde simplesmente você poderia ter feito uns terraços de 5 metros, soltando um carregador, cortando os cotovelos, e daria pronto o projeto de edificação. Mas quando você fala de drenagem, não, te faz pensar. E quando te faz pensar, te faz olhar nos detalhes, cuidar dos detalhes, onde que minimiza o risco. E aí você começa a ter maiores sucessos. Só que quando você fala de drenagem, tem alguns pontos que você tem que tomar cuidado, porque você tem uma concentração, você tem alguns pontos que você tem que entender se está apto a receber essa drenagem, né? Então a gente criou uma árvore de decisão, né? E isso, tipo assim, a gente sempre está atualizando essa árvore, né? Eu não atualizei aqui, mas a gente tem mais alguns critérios aqui que a gente sempre coloca. Como que está, né, a parte do fundo da grota, né? Algumas coisas são mais corriqueiras. Tem alguma erosão já formada? Se tem, é possível fazer drenagem? Só que você tem que tratar o problema lá primeiro. Você vai soltar uma drenagem em cima de uma erosão que está lá estabilizada, às vezes ela não está ativa. E quando você soltar a drenagem, aumenta a energia, começa uma erosão que estava lá estabilizada, pode ser que ela volte a ficar ativa de novo e subir dentro da área produtiva. Então tem que tomar sempre um cuidado com os pontos de drenagem, o tipo de solo, a época de plantio, tudo isso entra dentro dos caracteres de cuidado quando você vai fazer drenagem, que também deveria ter os cuidados também com infiltração. Você tem que também tomar cuidado quando você vai fazer terraço de filtração, tamanho do terraço, base, altura, que também está dentro do boletim técnico, que fala essas informações, e muitas vezes a gente ignora e não faz da forma adequada. Mas existem os cálculos para a gente fazer drenagem, existe o cálculo
prazo de infiltração, tamanho de caixa, está tudo lá, e muitas vezes a gente não faz. Só que a drenagem traz um pouco isso mais a fundo, porque quando dá um problema numa área que você está fazendo drenagem, não é de costume. Não é de costume de todos, por exemplo. Assim, às vezes o cara fala assim, deu uma chuva, estourou, aonde que a gente está fazendo drenagem, o ESD, que a gente mais conhece, também estourou aonde que estava fazendo terraço. Aonde que está fazendo terraço, o pessoal isola e vai lá para onde que não tem terraço. Ah, mas tirou o terraço, por isso que estourou. Peraí, mas estourou ali também. Então tem problema nos dois projetos. Não, mas, tipo assim, lá choveu demais, aqui estourou o terraço. Daí o pessoal sempre foca naquela visão. Eu sempre costumo dizer que a Cocal planta 20 mil hectares, né? E tem 140 mil. E quando tem uma chuva forte, né? Daí tem aquelas cobranças, WhatsApp, isso, ó, como que tá, tal. Daí todo mundo passa pelos 120 mil hectares e vai lá nas áreas de preparo de solo para ver que estourou essa área, estourou aquela área. Mas vocês passaram por 120 mil hectares, onde que estava com a cana estabilizada, com o sistema tudo funcionando, que não teve estouro, porque tem a palha, tem a cana cobrindo, tem toda a estrada conservada. Mas onde que está o preparo de solo, estourou. Daí vai lá e fala, mas também choveu demais, ou não, tirou o terraço, ou fez isso. Até olha certo, mas conclui errado. O que está errado lá é o sistema que está fazendo. Se teve erosão, ou você estava no momento de risco de preparo de solo, ou você estava no momento de risco dentro da sua forma de conduzir a implantação do canavial, né? Então, não é o contexto geral, a gente tem que ver o fim. Se a gente consegue trazer com que esses 20 mil hectares fica com risco minimizado, que a gente não tenha um risco maior de erosão quando está implantando a cana, aí começa a vir cada vez mais o sucesso. Aí a gente consegue reduzir os custos com conserto de erosão, perda de solo e todos os outros fatores que causam prejuízo. Aí drenagem é isso, né, que eu estou falando. Aí é construção mesmo, é obra civil, são áreas niveladas no fundo, com aquele desenho trapezoidal que o Tadeu falou. São plantio de grama, né? Até eu conversando agora no intervalo com o Murilo, a gente não tivemos algumas experiências com outras gramas, como braquiária. Canal Escoadouro, a gente tem que ter grama estrela, gramas que criam uma resistência, que ela cria essa forma de quando a água cair aqui dentro, ela reduz a velocidade e ela vai, até de uma certa forma, filtrando essa água, entregando ela lá no curso natural de uma forma limpa e com a velocidade baixa, né? O projeto de escoamento ele tem que entregar a água com a velocidade baixa. Se subiu a velocidade, começa o cisalhamento, começa a cortar o solo e começa a erosão, e aí a água de morro abaixo não tem quem segura. Aqui só um slide animado aí, só para mostrar como que é feita a drenagem, qual que é o princípio dessa drenagem dentro do SD, né? Onde que a gente conduz a água excedente pela rugosidade do solo, e o pouco dessa água chega nesses canais Escoadouro e é entregue para as mananciais naturais de uma forma que não cause danos. A gente não pode deixar isso causar erosão, mas ela desce para dentro de um canal, chega lá no curso natural e ela vai embora. E a próxima chuva? Também, ela já está pronta para receber a próxima e a próxima. Então, existe todo um cálculo, que eu acredito que vai sair no boletim também, a forma de calcular os canais, de implantação, das linhas, né, como que vai ser essa parte de drenagem. Existe muita parte de planejamento, parte de engenharia e muito também do fazer acontecer dentro de um projeto de drenagem. Você tem que sempre estar olhando sempre nos detalhes. Aqui uma outra área, né, que a gente teve um plantio de julho, uma área dentro de um contexto assim, a gente entra no plantio de estiagem, a gente consegue fazer um plantio com meiose, né? Isso quer dizer uma faixa com 10%. Meiose trouxe uma segurança maior, a gente consegue fazer plantios, né, em áreas em cima de cobertura de solo bem formada, com solo bem estruturado. Vou mostrar para frente aí umas fotos de umas áreas com braquiária, mas mesmo assim, essa área aqui é uma área de palhada, e quando a gente entra com o sulcador, abrindo esse solo, ainda passa uma imagem de um solo mais vermelho, né?
mas a gente tem bastante agregado nesse solo, taxa de filtração recuperada, então tem bastante, melhorou muito esse aspecto aqui. E a mesma área, né, aquela foto é essa área aqui ao lado, e você vê que começa a mudar a drenagem, começa a mudar o cenário, né, da topografia, vira meio que uma arte, né, a gente tem uma área ao lado aqui com terraço ainda, né, embutida, aí você vê umas linhas com os arcos melhores, mais suavizados, e uns canais escoadouros sempre cortando esses pontos mais difíceis. Então, é algo de novo, né, que está tendo no mercado, eu acredito que vai crescer muito, e sempre digo, né, a gente sempre está à disposição, se alguém quiser alguma dúvida. A gente apanhou bastante, erramos bastante, mas estamos num caminho mais confortável hoje, né? A gente quer que quem for iniciar comece, pergunte para nós o que deu errado, o que deu certo. A gente sempre está à disposição em ajudar e compartilhando informação. Enfim, né? Quando a gente fala de drenagem, começa a ter esses cenários, né? Com áreas, com canais escoadouros cortando os percursos, a gente tem linhas fazendo esse papel da drenagem. Então, eu nem trago muita informação de ganhos, né? Porque eu sempre costumo dizer que isso aqui é conservação do solo, o ganho é consequência, né? A gente traz a drenagem numa visão de conservação do solo, os ganhos com máquina, os ganhos com manobra, os ganhos que vêm por trás disso é consequência. Porque tudo que é investido aqui, a gente converte depois, né, dentro desses ganhos. Mas é muito bom quando você faz uma área e você recebe uma chuva, você vai na área, ela está estabilizada. Isso eu acho que é a parte mais satisfatória que você tem quando você está fazendo um projeto, tanto seja ele com terraço, ou seja ele com drenagem. O importante é você ter sempre essa satisfação de chegar na área e receber uma área passando uma chuva pesada e não acontecer nada, né? E aqui o último que eu falo de drenagem, né? Mas como que a gente começou em 2013 com a SD, né? Com escoamento superficial difuso, e a gente tivemos uma evolução muito grande aqui a partir de 2018, e isso está ligado diretamente ao investimento em tecnologia, né? Vou contar um pouco para frente. A Cocal enxergou esse potencial, investiu em tecnologia e a gente conseguiu alavancar. Hoje, 50 mil hectares das nossas áreas são sistema de escoamento difuso, sistema de drenagem, onde que a gente consegue, já temos alguns resultados, conversando com o Murilo, canas indo para o 9º corte. Não deu para a gente medir, mas isso é por causa do sistema de drenagem? Não, isso é porque entrou piloto automático, a gente conseguiu parar de pisar na linha, a gente conseguiu fazer vários outros processos. E também a drenagem também veio dentro desse processo, né, com sua participação. Mas levar o canavial a 9º corte dentro de um solo arenoso, num neossolo quartzarene, onde que a gente tinha no máximo 4 cortes, é uma conquista muito boa para tudo dentro do setor, né? Aqui eu falo um pouco de tecnologia, né? Sistema de drenagem sem piloto automático é inviável, não tem como fazer, porque a gente projeta tudo essas linhas no escritório, com levantamentos precisos, com tecnologia embarcada, mas ela precisa ser replicada lá no campo. E o piloto automático foi a grande evolução. Por isso que em 2013 entramos com projetos de linhas e sistema de drenagem. Então, você consegue ir lá no escritório. Hoje a gente desenha até os bigodes, né, que a Isabela está falando, os aguadores que a gente chama, até os bigodes, aquelas vírgulas, né, que é feita no campo, que muitas vezes o cara da máquina mesmo que marca, né? Hoje não, a gente que vai lá no projeto, desenha o tamanho, aonde que ela tem que soltar e qual fluxo de enxurrada a gente quer soltar ela, para que a gente cada vez ganha na questão da evolução. Então, isso tudo é o projeto que faz e a gente executa dentro da parte operacional, né? E o que foi esse investimento? A gente investiu num laser scanner, foi o que o Tadeu falou há pouco. A Cocal investiu em 2017, final de 17 para 18, e mapeamos 100% das fazendas da Cocal, e ainda com um buffer de 300 metros, né? Então, de 140 mil hectares, a gente passou a mapear 210 mil hectares de área, porque o avião passa, né? Então, a gente
conseguimos negociar, eu falei assim, ó, dentro das minhas áreas, mais 300 metros acima. Aí eu começo a ter informação da bacia hidrográfica 300 metros acima. Então, foi um número que a gente chegou. Então, quando eu vou fazer um projeto de drenagem, eu tenho não só a minha, mas também a bacia do vizinho. Então, a gente consegue enxergar de uma forma melhor, né, e mais precisa. E o que traz isso, né? Ó, a gente traz aqui a informação de como que foi feito o levantamento. Isso aqui, gente, depois dá um trabalhão danado, porque você tem que eliminar esse desenho, né, porque a gente tem que fazer com que o laser scanner eliminar os terraços para que ele volte a ser um terreno natural, para que a gente comece a projetar. Então, aqui depois o pessoal da área de geo lá tiveram um trabalhão para ir catando os detalhes, cima dos 140 mil hectares, para ir fazendo essas limpezas. O que traz essa informação aqui? Você pega um zoom de uma área, isso aqui é um nitossolo, é uma fazenda que a gente tem em Narandiba, né? Um sistema de terraço base larga, né? Quando a gente mapeou isso aqui, era uma pós-colheita, tinha colhido essa cana, quem ia lá ia ver muita palha e não via nada, mas o laser foi lá e achou terraços erodidos. Esse terraço estava erodido provavelmente lá do plantio, porque quando estava com a palha não dava para ver, né, mas quando a gente faz o processamento a gente conseguiu ver, e essa cicatriz ficou ali, provavelmente vai ser retirada numa próxima sistematização na reforma, mas você vê que teve alguns rompimentos, né? E outra informação que a gente trouxe, essas colorações aqui são colorações de declividades, né? Como que a gente conduz, né, quando a gente está construindo um terraço, por isso que é importante sempre entender a forma do terraço, o desenho que você vai fazer, porque você muda a topografia. A gente mudou a topografia dessa área. Era para ser aqui, se a gente interpolar essa informação aqui, ela é para ser a mesma cota que aqui e aqui. Então, aqui é de 3 a 6, e aqui no terraço ela ficou de 6 a 9. Então, eu fiz o quê? Eu tinha uma inclinação assim, eu fiz assim. E a gente fala tanto de inclinação para a máquina, para a colheita, e a gente construiu isso. Eu medi essa informação. Quanto que a gente construiu de inclinação? Quando a gente tinha todas as áreas, né, a classe declividade, né, a gente tinha essa informação quando a gente tira todos os terraços, né? Isso seria o natural, né? 55% de 0 a 3, de 3 a 6, 33%. Aí com a declividade de 6 a 9, 20%, e maior que 9, 25%. E isso aqui é o natural. Isso aqui a gente construiu ao longo do tempo, né? O Cocal com 40 anos. Ao longo dos 40 anos a gente construiu isso, levantando o terraço, né? Pegamos essa área aqui da declividade com o terraço, né? A gente aumentou aqui, né, de 3 a 6, aqui era 33%, de 3 a 6 a gente subiu para 43%, né? As declividades aqui também que a gente tinha na parte dos terraços maior que 9, né? Acho que eu só inverti a informação. Na verdade, era a declividade sem o terraço com o terraço. Enfim, a parte, quando a gente tira o terraço, a gente diminuiu a parte da declividade, trouxe uma área que ficou com declividade menor, e quando a gente implantou os terraços, a gente conduziu esses terrenos para uma declividade maior aqui, trazendo 45%. Então, dessa declividade que a gente aumentou com as máquinas. Quando a gente começou a levantar o terraço, a gente mudou a declividade do solo. Aí um pouco do projeto, né? Qual que é a importância do projeto? O Bortoletti fez uma introdução aqui, mas de onde que veio essa discussão? A gente tinha na usina algumas discussões, sucação reta em arco, ficava sempre aquela dúvida, mas até quando que o arco é um problema? Então, é um cálculo, né, que existe para ser feito, que o Bortoletti trouxe aqui qual que é a forma do cálculo, que varia muito da distância do ponto de eixo de articulação até o eixo das rodas. Então, quanto maior esse ponto, quanto mais distância tiver ali, maior o risco dele pisar em um arco. Reto é sempre reto, então sempre está puxando a frente. Onde que passa a roda da frente, passa de trás. Mas quando você começa a ter um arco, ele começa
a gente chama isso de cálculo de varredura. Esse cálculo começa a entrar numa outra área onde que o pneu do trator não passou, né? Então, o desenho traz uma ilustração. Eu fiz um desenho com os transbordos que a gente tem, com as plantadeiras, né? Num raio aqui de 70 metros, não me lembro, e num raio de 125. Então, acima de 125 de raio, com os transbordos que a gente tem, ele começa a parar de pisar. Então, quanto mais arcos suavizados, melhor. Então, você vê que a distância aqui da roda passa já. Isso aqui representa a linha da cana, né? Aqui representa a linha da cana e aqui representa a linha do projeto do piloto. Então, por mais que o piloto está andando corretamente em cima da linha, sem os 5% de equilibridade, o transbordo desloca e vai passar em cima da linha da cana. Então, você vai lá, o pessoal do CTT está fazendo a amostra de qualidade, chega lá, mas pisou essa área, o projeto estava errado, isso e aquilo, muitas vezes não é culpa de ninguém, é o projeto que tem um arco muito fechado que causa o pisoteio, né? Aí eu trouxe esse cálculo, né, que a gente fez em cima de uma fazenda lá, simulando como que era esse projeto anterior, né, onde que tinha os arcos mais fechados, né, por coincidência era uma área de terraço, mas era um projeto antigo, né? Hoje tem várias áreas de terraço que tem arcos suavizados também, que o pessoal melhora essa condição. Mas o que traz aqui? Toda essa informação em vermelho. Isso aqui é um simulado, gente. Se a gente tivesse o piloto funcionando certinho, né? Sem o erro dos 5% do piloto, ele andasse em cima da linha, pelos arcos que a gente tinha no projeto antigo, né, a gente ainda teria um índice de pisoteio aqui de 18%. Por quê? Porque o trator sai, né, anda certinho, mas o transbordo desloca. Então, não tem como a gente evitar isso aqui. Isso aqui é matemática. E quando a gente trabalha, né, esse projeto, depois ele passou a ser o escoamento difuso, né, e teve uns arcos mais suavizados. Os pisoteios causados pelo desenho do projeto foi eliminado. Aí, se houver algum pisoteio em cima dessa área, é algum erro operacional ou foi ocorrido por algum fator que não é o projeto, né? Então, isso traz a informação. Sai de 18% num projeto antigo, e onde que a gente, no projeto novo, a gente eliminou todo esse risco, né? Daí, falando das bases, um pouco dos manejos de conservação do solo, eu acho que a gente evoluiu quando a gente chegou nesse contexto, cobertura de solo. Até então, a gente tentava e errava, e muitas vezes a gente não conseguia os resultados que a gente queria, né? Sendo no SD ou sendo no terraço de infiltração, sempre arriscando em ter um plantio em cima de uma área sem cobertura, sempre ter. Então, dos últimos, vamos dizer, 7 anos, ficou dentro do nosso plano, a gente tem a liberdade de fazer cobertura em 100% das áreas da Cocal. O Bortoletti falou um negócio aqui, a gente estava preparando uma área que saiu de soja, né? A gente tinha feito plantio de palha, e aí a gente ia preparar, e o plantio ia vir 60, 90 dias após, e aí chegou a pergunta, vamos fazer plantio de cobertura junto com o arado, que a gente faz lá a aração, o preparo de solo, e a cobertura já tem uma caixinha atrás que já vai plantando junto com o preparo. E a decisão é sim, não vai fazer cobertura. Por quê? O plano pode mudar, as coisas podem acontecer, e a cobertura está lá. Então, cada dia que passa, a gente vai minimizando o risco conforme vai crescendo a cobertura no solo. Então, a gente trouxe plantios comerciais, como amendoim e soja, que já era também dentro do processo, mas outros também, como o milheto, crotalária, trigo morisco, braquiária, tremoço branco, feijão guandu, girassol, tipo assim, tudo que vem de cobertura tem os seus valores. A gente tem algumas culturas que têm ciclagem de nutrientes, né, como milheto em potássio, trigo morisco em fósforo. Isso é importante, traz uma fonte de fósforo orgânico para o solo, começa a mudar as características do nosso solo. E pensando nisso também, a gente fez o ano passado várias áreas com um mix, onde que a gente faz uma introdução não só de uma cultura, de várias culturas junto, né, e tem trazido um resultado. Além disso, a gente pensou que eu planto milheto,
90 dias ele cresce, produz a espigueta, entra em senescência, morre, meu solo fica descoberto, que a quantidade de palha que ele deixa não é suficiente, e quando eu chego com o plantio já não tem mais nada. Então, dentro desse mix, a gente pensou o quê? Então, eu tenho cultivares primárias, que faz coberturas rápidas, que vem e cobre o solo, e tem cultivares secundárias, que elas vão ficar ali, se eu precisar ficar mais 3 meses, mais 4 meses, são semiperenes, como a braquiária, que já é afim para nós, né? É a braquiária rosesiense. Então, ela está ali como uma cobertura afim, e a gente maneja ela da forma que a gente quer. Ela fica 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano. A gente pode deixar ela o tempo que a gente quiser, então foi onde que a gente conseguiu um ganho muito legal esse ano dentro do nosso plantio também. E aqui eu trouxe mais fotos do nosso manejo, né? Aqui é a introdução da cobertura de primeira geração, onde que o milheto sai numa velocidade muito forte, né? E aí dentro aqui tem outras sementes, que ela também vai ter o seu espaço, o seu momento de crescimento, né? Aqui a gente tem a formação do mix, né? A foto não dá para ver todos os detalhes. Essa área aqui fica em frente à usina da Cocal em Paraguaçu. Quem passou por lá viu. Primeiro ela saiu o nabo forrageiro, né? Depois o milheto saiu junto, só que era um período de inverno. O milheto saiu junto, só que com a velocidade um pouco menor. O nabo forrageiro tomou conta, depois veio o milheto, por fim, depois a crotalária. E quando a gente fez o manejo, né? Esse manejo foi feito com rolofaca, né? Quando a gente fez o manejo, veio a área ficou dessa forma. E debaixo disso aqui, começou a formar as braquiárias. Então, aí ficou uma cobertura de toda essa massa de crotalária, milheto e também o nabo forrageiro que estava por baixo. E depois começou a formar a braquiária. Eu não tinha foto, eu trouxe a foto da braquiária, mas essa não é da mesma área, né? Mas eu tenho a foto aqui. Aí essa formação da braquiária ficou dessa forma, perdão. Aí ficou essa formação de braquiária rosesiense, né? Aonde que a gente vê ainda saindo os crotalárias ou outras, né? Mas ela acaba sendo dominante depois da forma que fica. Essa aqui é a foto dessa área, onde que a gente vê a primeira geração, entrando ali no processo de decomposição. Tivemos algumas visitas do pessoal também do IAC, do pessoal da Exalc, o professor Miguel, o Jairo Maza, e a gente entrou debaixo, limpamos essa braquiária que estava por cima, e a quantidade de vida que a gente começa a achar por baixo dessas palhas de braquiária é incrível. A gente acha um solo muito friável, com crescimento radicular, encontrando minhoca, umas coisas assim que no processo de preparo convencional, onde que a gente já prepara e entra plantando, a gente não consegue enxergar, né? Então, isso aqui forma uma condição de conservação do solo, aonde que traz o sucesso que a gente está conseguindo melhorar nas implantações que a gente vem crescendo. Isso aqui é uma área de terraço de infiltração, não é uma área de escoamento difuso, porém, quando a gente vai nessa área, chove e os terraços estão lá todos sem água na bacia, sem formação. Então, a gente melhora a infiltração do solo também. Quando a gente faz essa cobertura, cria essa condição, cria sistema radicular. Então, e se fosse o sistema de escoamento também, ele também ia ter uma infiltração maior, ia ter menos drenagem, né? Ele ia chegar menos água na APP, porque o solo também ia ter essa infiltração. Então, de uma certa forma, é o ponto mais importante da parte de conservação do solo, eu falo sem medo nenhum, é a cobertura. Você pode fazer qualquer tipo de sistema, e se for preparar em qualquer tipo de época, principalmente a nossa região, já chegamos a ter 300 milímetros de chuva em junho. Em junho, é a época que não era para ter, tivemos em 2 dias 300 milímetros de chuva. Então, não dá para você contar com período e época, então a gente sempre está preparado para receber a chuva, é o que eu sempre falo, vamos estar sempre preparados para receber a chuva, e isso é a melhor forma que a gente pode ter de estar preparado. Algumas coberturas, né, que a gente fizemos aqui para a produção de semente, a produção de semente de trigo morisco. Sempre aqui a gente vem acompanhado da foto de meiose, a gente conseguiu, com a configuração dos planejamentos, na unidade de Paraguaçu, a gente conseguiu fazer 100% de plantio com meiose. Todo o nosso sistema de plantio, esse ano que passou, foi feito com meiose.
no grupo, 20 mil hectares, a gente está com 82% de meiose. Pouco desse plantio é mecanizado, mas a gente, isso faz parte do processo lá atrás, de quando, como, quem que vai fazer. Isso traz também essa questão de condições de fazer melhor, né? Aqui também plantio comercial, uma área que estava sendo plantio de soja. Isso aqui vocês visitaram, Bortolete, a Rafaela, também a Isabela foram visitar. Estava fazendo plantio, foi feito roletor, o milheto, né? Aí fizeram o plantio de soja. Aqui é uma área quando estava ainda fazendo o rolo-faca, então pegou a transição aqui, né? Aqui o plantio de soja, aqui estava com a cobertura, e aqui uma cana-planta, na mesma fazenda, né? Início do plantio de soja, como foi feito, você via ainda que tinha os restos culturais em cima do solo, né? A mesma fazenda ainda, né? Uma área de drenagem, você vê uns arcos mais suavizados, né? Onde que a gente tem. Aqui a soja já estava emergindo já. É uma área de solo bem arenoso, o pessoal tem dificuldade ainda de plantar soja em solo arenoso. Essa plantio de soja ficou com um stand de 5 plantas por metro, bem baixo, né, do que o convencional, porém, ela fechou dessa forma. Então, a tecnologia da soja também tem crescido muito. É uma variedade que eles falam, não sou especialista em soja, mas eles falam que ela engalha, né? Então, ela aproveita o espaço que ela tem e começa a soltar galhos, né? Essa área em cima de uma área de neossolo quartzareno. No fundo tem um neossolo, não, latossolo, né? Mas uma área de solo bem arenoso, onde produziu 120 sacos de soja por hectare, onde que o Paraná, né, com todos os problemas de déficit hídrico, produziu 40 sacos por alqueire, né? Perdão, falei hectare. Produziu 120 sacos por alqueires, em cima de áreas de solos de terra roxa, vizinhas nossas, não conseguiu produzir. Então, é a conservação da água também. Então, a gente viu que essa área ficou bem conservada, tinha agregados no solo, tinha melhor infiltração, passou pelos déficits hídricos, né, também, mas ainda ela conseguiu romper esses problemas climáticos que a soja sofreu no passado e ainda soltou uma produção, mesmo em condições de solo desfavoráveis, numa competição de igualdade aí, muito, muito boa. Falando um pouco dos manejos, né, essa foto é bem ilustrada, é uma imagem do Google Earth, né? Foi o primeiro plantio em faixa que a gente fez em 2017. Recebemos essa área aqui no final de outubro, né, lá no dia 4 de outubro. Aí, outubro, novembro, dezembro, aquilo que eu falo, o tempo passa rápido, a gente precisava preparar e plantar ela em fevereiro, né? Solo bem degradado, você vê aqui é uma pastagem com erosão. Ao lado aqui a gente já tinha sistema de drenagem e a gente aceitou esse desafio, né? E foi quando a gente tomou a decisão, não vamos fazer plantio de uma forma normal e a gente assumir risco. O que a gente fez? O plantio em faixa, né? Fizemos parte, né? Ainda a gente estava aprendendo. Qual que é o tamanho da faixa? Grande, menor? Essa parte que está em vermelho aqui tinha ficado com a braquiária. Essa parte em verde aqui já é a formação da cana. Então, a gente fez o plantio de faixa em fevereiro. Ficou essa outra faixa aqui, né, em braquiária. Aqui eu vi muito isso, um rompimento de um sulco chegando na braquiária e sumindo, né? Então, você vê que aonde que tinha aquela degradação na pastagem, a gente fez um plantio numa época que tem chuvas com potenciais de erosão, e mesmo assim a gente conseguiu entregar esse plantio de forma muito satisfatória, né? Ainda tinha uma pergunta que a Isabela fez no treinamento, que depois despertou a curiosidade, Isabela, de medir qual que seria o impacto da faixa, né? A gente mediu o impacto da faixa dessa propriedade e aonde que a gente plantou, né? É uma curiosidade, aonde que a gente plantou, teve um plantio mais tardio, produziu 20 toneladas a mais de onde que a gente plantou primeiro. Por quê? Porque a gente teve chuvas, mas depois teve um fator climático que o veranico, daí parou a chuva, a cana começou a crescer, né? E aí aconteceu o quê? Essa cana passou esse veranico sem como, e a outra cana encarretelou e perdeu produtividade. Então, como eu digo, é um risco. Pode ser que seja o contrário, também não é uma questão que vai ser sempre assim, pode ser o contrário. Se tiver um clima favorável, esse aqui vai ter uma produção um pouco menor, mas depois que efetua a colheita, isso volta a ser
um bloco só de colheita, a produtividade se iguala. Não chegou a afetar uma questão de produtividade de ATR, TSH, então tivemos uma produtividade maior aqui. Essa área produziu 155 toneladas, se não estou enganado, numa área de expansão em pastagem degradada. Aqui é o outro sistema de faixa também, né, a imagem do Google Earth. A gente não consegue ver a fazenda, mas a gente já tem uma noção do que é essa topografia, né, ondulados, solos com argissolos, né, com betexturais, parte de fundo de grota com risco muito alto de erosão. Aí aqui a gente vê o plantio da propriedade sendo feito em faixa, onde que você minimiza esse risco e diminui o impacto das chuvas sobre esses solos com baixa infiltração. Né? É a foto da mesma propriedade que eu mostrei anterior, aqui uma foto de drone, né? Onde você vê os desenhos e começa a virar até umas fotos bonitas, né? Como vira uma arte esse plantio em faixa. E o pessoal sempre fala, mas e a logística? Né? A logística a gente esquece, né? Que quando a gente planta uma área com terraço de infiltração, que o sistema não está muito adequado, a gente fica aquelas bacias, muitas vezes, durante anos sem plantar, ou muitas vezes você planta parte da fazenda, aí você vai lá em junho e julho para plantar as bacias, então você acaba tendo essa faixa involuntária e não mede essa questão. Virou um hábito, o pessoal hoje da parte operacional, e aqui é plantio em faixa, não é? Tipo assim, o pessoal já cobra isso da gente, mas aqui está muito perigoso, tem que plantar em faixa. Então a parte operacional já cobra, então isso que é o ganho que a gente está tendo, é o aculturamento da parte de conservação. Né? Então, faixa não é um problema, gente, não é uma questão... tem alguém do herbicida que vai falar assim, mas vai ficar difícil aplicar herbicida, mas dá para aplicar. Tem outro que vai falar assim, mas é difícil controlar a ATR, mas dá para controlar a ATR, entregar a ATR. O que é que acontece? Tipo assim, o que é difícil é consertar a erosão. Quando tem uma erosão dentro da propriedade, cara, o ciclo todo você tendo problema naquela área, ela não produz, daí o cara do herbicida vai ter problema com o mato, o cara do ATR vai ter problema porque vai ter cana crescendo, cana mais alta, cana mais baixa. Então é melhor você não ter erosão e o pessoal fazer os planejamentos para fazer herbicida na hora certa e voltar 2 vezes, do que você arriscar muitas vezes no plantio. E aqui é o cenário mais ou menos do que a gente está tendo, né? Estou finalizando aqui já, pessoal. Como que cria esses cenários, né? Por exemplo, plantio em faixa, sistema de plantio reto, áreas com declividade alta, né? Que a gente sempre vê, a gente chama aqui, tem até o nome de serrinha, né? Essa área aqui dá 150 hectares, e eu acho que foi uma das áreas que mais deu prejuízo para a usina Cocal, da quantidade de máquina que tombou aqui nessa propriedade. Toda a safra era uma máquina que tombava, era elevador que se destruía. Então, quando subia em cima de uns terraços embutidos, uma área com declinação de 14%, 15%, ela vai para 20%, e se o transbordo sai debaixo do elevador, a máquina tomba, ela não consegue. Então, tudo é possível, gente. Eu acho que o grupo é para discutir, trazer ideias novas e melhorar. Dá para fazer sucação reta? Dá. Aonde, como, quem? Dá para fazer em arco, dá para fazer o plantio em área total, dá para fazer em faixa, tudo é possível, desde que esteja bem embasado nos planejamentos. Eu acho que é isso, trouxe um pouco, não sei se eu estourei o horário, mas trouxe um pouquinho só do que a gente... Parabéns, Luiz. Que show de apresentação, com essas imagens que nos enchem de orgulho, viu? Nós visitamos, a comissão esteve lá na Cocal em 2016, naquela época o Gilson estava lá e enfrentou, né, naquela época, as dificuldades, os erros, os acertos, os ajustes, e agora a gente retornou esse ano, e como vocês cresceram, como vocês avançaram em pouco tempo, essas maravilhas aqui são verdadeiras, né, a gente viu lá, então... Parabéns mesmo, leva para a tua equipe as nossas felicitações, para a diretoria também, que a diretoria também abraçou toda essa mudança, né? E continue, né? Tá lindo, viu? Parabéns.